O P-51 Mustang foi um caça e caça-bombardeiro de longo alcance concebido, projetado e construído pela North American Aviation. A aeronave foi largamente utilizada durante a fase final da Segunda Guerra Mundial, no teatro europeu e no Pacífico. Apelidado de Cadillac dos céus, devido à sua combinação de design elegante, desempenho excepcional e eficiência, o P-51 Mustang representava o auge da engenharia aeronáutica da época. Assim como o Cadillac era visto como um símbolo de luxo e qualidade na indústria automobilística, o P-51 Mustang representava o auge da engenharia aeronáutica da época. Venha conosco por mais essa viagem onde contaremos a história desse maravilhoso caça, que é lembrado não apenas por suas capacidades técnicas, mas também pelo impacto significativo que teve ao entrar em cena e como ele definitivamente ajudou a mudar os rumos da guerra na Europa e no Pacífico. Esse vídeo de dica de hoje é um oferecimento de Decalques Brasil. Se você é um apaixonado por plastimodelismo, a Decalques Brasil é o lugar certo para você. Com uma das maiores variedades de produtos do país, eles oferecem kits das principais marcas, incluindo Italeri, com preços mais competitivos que na própria Italeri. E o melhor, compras acima de R$500 ganham frete grátis para todo o Brasil. Aproveite as condições especiais e monte seus modelos com os melhores produtos, só na Decalques Brasil. Em abril de 1938, logo após a anexação da Áustria, os governos britânico e francês estabeleceram uma comissão de compras. Essa era chefiada por Henry Shelf, a quem foi dada a responsabilidade global pela pesquisa, desenvolvimento e produção fora da Europa de aviões de combate para a Royal Air Force e para a Força Aérea Francesa. Na época, a escolha era muito limitada, pois nenhum avião produzido nos Estados Unidos estava de acordo com as normas europeias, com exceção do Curtiss P-40 Tomahawk, que se aproximava dessas normas, estando já em produção pela Curtiss-Wright para fornecer a RAF e a Força Aérea Francesa. Nesse sentido, de atender às normas europeias, foi lançada a proposta de um novo caça, que deveria ser armado com 4 metralhadoras de 7,7 mm, utilizar um motor de refrigeração por líquido Allison V1710, ter um custo unitário inferior a $40 mil e estar disponível para entrega a partir de 1941. A primeira encomenda de 320 aeronaves seria feita em março de 1940. Em 9 de setembro de 1940, a North American Aviation conclui a montagem do NA-73X, o primeiro protótipo do novo caça Mustang Mk1 para a Royal Air Force. Isso foi apenas 117 dias após a British Purchasing Commission ter autorizado a construção do protótipo. O avião foi projetado por uma equipe liderada por Edgar Schön. O motor Allison V12 1.150 cavalos de potência ainda não havia chegado, então o NA-73X foi fotografado com os tubos de exaustão falsos. O número de série da empresa do protótipo era 73397 e ele recebeu um número de registro experimental civil NX 19998. O NA-73X era um monoplano de asa baixa, monomotor, de assento único e de trem de pouso retrátil. O protótipo possuiu diversas melhorias e uma delas era a asa de fluxo laminar, desenvolvida em cooperação com a Norte América e a NACA, utilizando um aerofólio, perfil alar, que reduzia significativamente o arrasto em altas velocidades. Outra característica inovadora era o novo radiador que explorava o efeito Meredith, expelindo o ar aquecido no radiador de forma a gerar um pequeno impulso a jato. O NA-73X foi também o primeiro avião a ter uma fuselagem calculada matematicamente, usando seções cônicas, de onde resultou uma fuselagem de superfície lisas e com baixo arrasto, e para facilitar a produção, a fuselagem de construção modular era dividida em 5 módulos principais: a frente, o centro, a traseira e as 2 metades de asa. A fuselagem semimonocoque era inteiramente em alumínio para reduzir o peso e seria armado com 4 metralhadoras Browning M1919 de 7,62 mm.
duas montadas na fuselagem, por baixo do motor, de disparo sincronizado através da hélice, e duas nas asas. O NA-73X ficou concluído em setembro de 1940 e voou pela primeira vez em 26 de outubro de 1940, um período anormalmente curto mesmo durante a guerra. O protótipo demonstrou um desempenho bastante bom, apesar de acomodar uma impressionante carga de combustível. Em setembro de 1940, foi feita a nova encomenda de 300 aviões pelo British Purchase Commission, para assegurar um fornecimento contínuo de aeronaves ao teatro europeu. 2 exemplares foram cedidos à Força Aérea dos Estados Unidos para avaliação. Os aviões fruto da primeira produção, equipados com motor Allison V1710, 320 caças, para a Grã-Bretanha, receberam a designação Mustang Mark I. O segundo lote de produção, mais 300 aeronaves, todos designados Mustang Mark I, destinavam-se a ser usados primariamente no reconhecimento aéreo e foram equipados com câmeras. As duas aeronaves deste lote, fornecidas ao Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, receberiam a designação XP-51. Na sequência da avaliação feita pelo Corpo Aéreo do Exército dos Estados Unidos, mais tarde, em 1941, que encomendou em setembro de 1940 150 caças, que foram designados por P-51 e chamados inicialmente de Apache, embora logo em seguida o nome tenha sido modificado definitivamente para Mustang. As aeronaves britânicas designadas Mark I-A estavam equipadas com 4 canhões hispano-suíça HS.404 de 20 mm. Um fato inusitado, que talvez pouca gente saiba, que a USAF encomendaria 500 aeronaves modificadas para bombardeiro de mergulho e que receberia a designação de A-36A Apache, por vezes designados por Invader. Essas aeronaves distinguiam-se por terem freios aerodinâmicos de mergulho e um armamento composto por 6 metralhadoras de 12,5 mm M2 Browning e a capacidade de transportar 454 kg de bombas em 2 suportes nas asas. Em 1942, a Força Aérea dos Estados Unidos encomendou 1.200 aeronaves na versão de caça, designadas por P-51A. Apenas seriam produzidas 310, das quais 50 seriam enviados para a RAF com a designação de Mustang II. O armamento era composto por 4 metralhadoras de 12,7 mm montadas nas asas. Duas dessas aeronaves, XP-51B, foram alocadas para testes com o objetivo de adaptar o P-51 ao motor Packard V1650 Merlin, versão americana do Rolls-Royce Merlin, introduzido sob licença pela Packard. A partir daí, começa a nascer uma lenda dos céus. A partir de 1943, a crescente solicitação de caças de escolta pela Força Aérea dos Estados Unidos tornou insuficiente a capacidade de resposta da fábrica de Inglewood, na Califórnia, conduzindo à criação de uma segunda linha de produção em Dallas, designadas por P-51C. O P-51C usou principalmente a versão para médias altitudes do V1650-7 Packard Merlin. A AF nomeou esses modelos como Mustang Mk3, tendo sido construído um total de 1.750 unidades. O problema identificado no P-51B e C era a falta de visibilidade do piloto para a retaguarda durante as manobras de alto G. Em resposta, a RAF adaptou para seus Mustang Mark III, até ser encontrada a melhor solução, um canopy abaulado, Malcolm Hood, utilizado nos seus Supermarine Spitfire. Esse problema seria definitivamente resolvido na versão P-51D, a mais produzida, 8.102 unidades. O P-51D adotaria um canopy do tipo bolha, desenvolvido pelo Reino Unido e utilizado pela primeira vez em Miles M.20 e posteriormente no Hawker Typhoon e no Hawker Tempest. O motor seria um Packard Merlin V1650-7 que desenvolvia 1.400 cavalos. O armamento de base era constituído por 6 metralhadoras 12,7 mm Browning, um total de 1.840 tiros no total, 380 nas duas armas centrais e 270 nas restantes. Podia ainda transportar 2 suportes nas asas para tanques de combustível de queda livre, para cerca de 350 litros, ou até 453 kg de bombas ou 6 a 10 foguetes de 12 mm
ou foguetes T-64 Avar, mais tardiamente. A RAF utilizou 280 exemplares designados Mustang Mark IV. Foi também produzida uma versão do P-51D com hélice diferente, designada por P-51K. O P-51H foi a última versão do Mustang. Seria também a versão mais rápida do Mustang e um dos caças com motor a pistão mais rápidos da Segunda Guerra Mundial. Porém, entrou em serviço tarde demais para tomar parte das operações finais da guerra contra o Japão, para as quais tinha sido projetado. O total da produção do P-51 Mustang nas suas variações e versões chegou a 15.586 unidades, 15 protótipos, sendo 1.578 P-51 com motor Allison, entre esses 500 bombardeiros de mergulho A-36, 1.737 P-51B e C, 8.200 P-51D, 1.500 P-51K e 556 da versão final Mustang P-51H. Hoje trago uma dica imperdível para vocês que são apaixonados por história e aviação. O livro Arma Zero, do escritor e plastimodelista Christian Schock. Nesse livro você vai conhecer a fascinante história do caça A6M0, uma verdadeira lenda das Forças Armadas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial. Christian mergulha fundo nos detalhes desse avião que se tornou um símbolo de agilidade e inovação nos céus, revelando não apenas suas características técnicas, mas também as histórias dos homens que o pilotaram. Se você quer entender melhor a importância do A6M0 e vivenciar essa época incrível da aviação, não deixe de ler. Garanta já seu exemplar através do link fixado na descrição desse vídeo e embarque nessa jornada pelos céus da Segunda Guerra. E de quebra, ajuda no crescimento do canal Plastic Point. A utilização em larga escala da versão B/C do P-51 Mustang pelas Forças Aéreas dos Estados Unidos e Grã-Bretanha foi decisiva para o sucesso e continuidade das operações de bombardeamento estratégico de longo alcance sobre a Europa, ocupada pela Alemanha e seus aliados a partir de 1943. A aeronave com um tanque de combustível extra tinha uma autonomia de voo que lhe permitia escoltar os bombardeiros aliados durante toda a missão, tendo capacidade de combate similar aos caças europeus da época. Antes da introdução do P-51, os bombardeiros pesados B-17 e B-24 dispunham de escolta por caças apenas em parte do caminho até o alvo, devido ao curto alcance dos caças disponíveis. A Luftwaffe rapidamente aprendeu a atacar os bombardeiros após estes terem ficado sem escolta, causando perdas bastante severas. O P-51, com sua capacidade de penetrar profundamente no território inimigo em missões defensivas de escolta ou ofensivas diretas contra caças alemães em seu próprio território, foi responsável em boa parte pelo sucesso aliado em anular a Luftwaffe e prejudicar o poderio industrial ao serviço da Alemanha. A partir de 1944, sob o comando do Major-General James Doolittle, a 8ª Força Aérea alterou sua estratégia de escolta de caças. No final do inverno de 1944, as escoltas deveriam voar unicamente em formação de defesa e passariam a atacar a Luftwaffe onde quer que essas fossem encontradas. Grupos de Mustang eram enviados antes dos bombardeios, varrendo qualquer ameaça potencial da Luftwaffe ainda no solo. Essa forma de ação de supremacia aérea permitiu destruir os caças Bf-109G, FW-190A e Bf-110G ainda no solo. Essa estratégia também permitiu anular o impacto da introdução dos recentes caças a jatos alemães, nomeadamente o Messerschmitt Me-262, cuja performance ultrapassava largamente qualquer caça aliado. Esses caças eram, no entanto, particularmente vulneráveis durante a decolagem e aterragem. Como resultado dessa estratégia, a Luftwaffe perdeu 17% de seus pilotos de caça em pouco mais de uma semana e os aliados foram capazes de estabelecer definitivamente a superioridade aérea nos céus da Europa. Mais tarde, o ex-alemão sobrevivente de guerra Adolf Galland diria que no dia em que os aliados retiraram os caças de defesa de bombardeiro e os colocaram na ofensiva contra os caças alemães, a Alemanha perdeu a guerra aérea. Com o final da guerra na Europa, principalmente a partir do segundo semestre de 1944, o P-51 foi utilizado em ataques contra caças nipônicos em território inimigo e principalmente a partir de fevereiro de 1945 como caça de escolta aos bombardeiros americanos,
tendo como base principal a ilha de Iwo Jima, ocupada pelos americanos após sangrenta batalha, entre fevereiro e março de 1945. O último contra-ataque japonês nessa batalha foi justamente um ataque contra um acampamento de pilotos do P-51. Aqui estão alguns pontos sobre seu uso no Pacífico. Escolta de bombardeiros. O P-51 foi crucial para escoltar os bombardeiros B-29 Super Fortress em missões de longo alcance sobre o Japão. Sua capacidade de voar longa distância sem reabastecimento era essencial para essas operações. Combate aéreo. O Mustang enfrentou caças japoneses como Mitsubishi A6M0 e o Nakajima Ki-84 Hayachi. Sua velocidade, manobrabilidade e armamento pesado de 6 metralhadoras calibre .50 permitiam que ele superasse em muitos dos caças inimigos. Versatilidade. Além de escoltar bombardeiros P-51, também foi usado em missões de ataque ao solo e reconhecimento, demonstrando sua versatilidade e eficácia em diferentes tipos de missões. Impacto estratégico. A presença do P-51 no Pacífico ajudou a garantir a superioridade aérea dos Estados Unidos, facilitando as operações de bombardeio e reduzindo as perdas de aeronaves e tripulações. O P-51 Mustang, com seu alcance e desempenho excepcionais, foi uma adição valiosa às forças aliadas no Pacífico, contribuindo significativamente para o esforço da guerra. No rescaldo da Segunda Guerra Mundial, a Força Aérea dos Estados Unidos consolidou muito sua força de combate em tempo de guerra, selecionando o P-51 como caça-padrão, enquanto os outros P-38 e P-47 foram retirados ou colocados em papéis secundários. Com a progressiva introdução de caça-jatos, P-80 e P-84, o P-51 foi também relegado a funções secundárias. Com o início da Guerra da Coreia, o Mustang foi mais uma vez chamado à ação. Um número substancial de caças, agora designados F-51D, armazenados ou em circulação, foram enviados em porta-aviões para as zonas de combate, sendo usados pela Força Aérea dos Estados Unidos e a Força Aérea da República da Coreia. O F-51 era usado no ataque ao solo, utilizando foguetes e bombas, e operações de fotorreconhecimento. Após a primeira invasão norte-coreana, as unidades da USAF foram forçadas a voar a partir de bases no Japão. O F-51D, com seu longo alcance e resistência, tinha capacidade para atacar alvos na Coreia, o que o curto alcance dos jatos F-80 não permitiam. No entanto, por causa da sua vulnerabilidade do sistema de arrefecimento líquido, o F-51 sofreu perdas pesadas sob fogo antiaéreo. Apesar disso, o F-51 continuou a voar na Coreia até 1953, quando foram largamente substituídos pelos recentes F-84 da Força Aérea e pelo Grumman F-9 Panther da US Navy. O P-51 foi adotado pelas Forças Aéreas de mais de 25 países e continuou a ser utilizado até meados de 1980. O último Mustang foi abatido em combate durante a Operação Power Pack na República Dominicana, em 1965, onde também os P-51 se mantiveram ao serviço até mais tarde na Força Aérea. O último foi retirado do serviço ativo pela Dominican Air Force em 1984, o que mostra a durabilidade e longevidade desse maravilhoso caça. Depois da guerra, muitos P-51 foram vendidos como excedente, muitas vezes por tão pouco quanto $1.500. Alguns foram vendidos aos ex-pilotos do tempo de guerra, e outros a colecionadores e aficionados na aviação para uso pessoal, enquanto outros foram modificados para corridas aéreas. Em 2015 existiam cerca de 296 P-51 preservados, dos quais 175 continuam a voar. O P-51 Mustang não foi apenas um caça, ele foi um divisor de águas na Segunda Guerra Mundial. Com seu motor Rolls-Royce Merlin, o Mustang ofereceu um alcance operacional estendido que permitiu escoltar bombardeiros aliados em profundidade no território inimigo, garantindo a superioridade aérea dos aliados. Sua velocidade, manobrabilidade e poder de fogo, com 6 metralhadoras calibre .50, tornaram-no um adversário formidável em combates aéreos. Além de suas capacidades técnicas, o P-51 Mustang simbolizou a inovação e a determinação dos aliados em vencer a guerra. Ele não apenas derrubou cerca de 4.950 aeronaves inimigas,
mas também desempenhou um papel crucial em missões de escolta e ataque ao solo, consolidando a vitória dos aliados em várias frentes. Em resumo, o P-51 Mustang não foi apenas uma máquina de guerra, ele foi um herói dos céus, cuja lenda continua a inspirar gerações. E assim, ao olharmos para o passado, vemos que o Cadillac dos céus, o Mustang, um símbolo de coragem, inovação e vitória. Que sua história continue a voar alto, lembrando sempre do poder da determinação humana. Então, meus amigos, gostaram da história do Cadillac dos céus, o Mustang, P-51 Mustang? Eu espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixe seu like. Considere aí compartilhar esse vídeo com quem gosta também de aviação da Segunda Guerra Mundial, quem gosta do P-51 Mustang. Se você já é de casa, já é inscrito, meu muito obrigado. Se você ainda não é, considere se inscrever para ter acesso a esse conteúdo e tantos outros que nós temos aqui no canal. Ok, meus amigos? Então agradeço muito vocês terem ficado aqui até o final e aguardo vocês na próxima produção. Até lá!